agora a gente vai falar de outro assunto que é também muito importante a respeito do futebol. Futebol brasileiro e suas dívidas. Vamos aqui na sequência, logo emendando um assunto no outro, falando sobre as dívidas dos clubes brasileiros. Foram anunciadas durante essa semana, dívidas realmente, em alguns casos, bilionárias, em outras, centenas de milhões de reais. Dívidas essas com o fisco, né, com a União, enfim, dívidas que os clubes, é claro, eles conseguem parcelar algumas dessas, e a gente vai debater a respeito disso. Já a gente até fala um pouco mais sobre a ordem, mas eu quero ouvir, em linhas gerais, sobre a ordem, de quem deve mais e tal, os valores em si, a gente vai puxar aqui, mas eu quero ouvir de vocês uma linha geral, uma análise geral de como essas instituições chegam a esse patamar, ou chegaram a esse patamar, e qual o reflexo disso para o futuro do futebol brasileiro, um futebol cada vez mais caro de se vender, de se comprar, enfim, de contratar jogadores. Verdade. Acho que tão importante como chegaram é como conseguem se manter, né? Porque assim, se a gente saísse do futebol, que é o entretenimento, né, que é algo, uma paixão, né, no país inteiro, algo no Brasil que é muito valorizado. Se formos para a iniciativa privada ou para outros mercados, que empresa consegue sobreviver tendo um bi de prejuízo, né? Uma dívida com a União, seja, né, com o fisco, seja também com dívidas trabalhistas, que é a grande parte também dessas dívidas, né? Verdade. Que empresa sobreviveria? Mas a gente tem no futebol algo que não vou falar uma religião, mas é algo assim metafísico, né? Que é esse amor do seu torcedor para com o clube, né? Que faz com que aquilo ali, eu acho que qualquer governo pensaria 1000 vezes antes de você fechar um clube, uma agremiação. Como eu pegaria o exemplo do meu combalido Vasco da Gama, né? Sim. Um time, né, centenário, com uma história, uma das mais belas histórias de luta social, de uma construção de um estádio. Hoje você vê um clube totalmente, né, endividado, asfixiado financeiramente. Mas qual o governo que fecharia um clube que tem milhões de adeptos, né, ao longo do país inteiro? Né? É uma coisa assim muito sui generis e quase que metafísica essa paixão, e ao mesmo tempo como tocar, né? Como você vai mudar nessa estrutura do futebol brasileiro, né, de endividamento das grandes equipes, né? O Atlético Mineiro, Flamengo, né, quase em dívidas bilionárias de um bi. E você vê que... E gerando também valores enormes, mas que não conseguem quitar, né, aquelas dívidas. Rolam dívidas, rolam dívidas. Se alguém, nem o próprio governo teria que partir disso, de criar um limite para esse avanço dessa dívida. Porque isso é dinheiro do povo, né? Se você juntar ali, são bilhões que são dinheiro do erário do povo que não foi recolhido, sendo que nós sabemos que também essa dívida é monstruosa, mas o dinheiro que entra nesses clubes é monstruoso também. E assim, tem muita pouca visibilidade, muito pouca transparência quanto essas vidas financeiras, a vida financeira dos clubes são obscuras, sempre um político envolvido, é sempre a exploração de uma paixão, né, do povo. E ao mesmo tempo também aí é coisa do futebol, né? Para aquele clube tentar sair, tem que se endividar, né? Muitas das vezes é a contratação, porque se você enfraquecer o teu time, enfraquecer os artistas, né, que são jogadores de futebol, o teu clube cai. Aí vira um ciclo vicioso, né? Você contrata, se endivida para poder ganhar título, para a torcida crescer, para poder entrar dinheiro, então para no mercado você ter mais valor, né? Quanto mais torcedores, adeptos, como dizem os portugueses, mais adeptos, você vai ter um patrocínio mais forte. Claro. E quando a gente olha para tudo isso, né? Assim, como a dívida chegou, a gente sabe como é que é. Assim, hoje a gente vive um momento mais que os clubes tentam se modernizar, né? Como temos exemplo aí, os expoentes do Flamengo, né? Que hoje é um time, talvez no Brasil, o mais profissional, mais próximo. Graças ao presidente antigo, né? Sim, o Bandeira de Melo, que não depende mais de um grande patrocinador, como o Palmeiras, que tem que ter um mecenas ali, alguém que compre praticamente o clube e arrende. Não tem ali o Grêmio, Os 10 principais patrocinadores dos clubes brasileiros, o Flamengo tem 4. Os 10 maiores patrocinadores. Então hoje o Flamengo, fora o Flamengo... Quer dizer, a manga do Flamengo está valendo mais que o principal do Fluminense ou do Vasco da Gama hoje. Não, o Fluminense nem tem. O Fluminense nem tem, o principal não tem mais. Isso é emblemático, né? Você vê isso.
Mas como chegou, foi esse ciclo vicioso lá para trás, né? O próprio Vasco, o próprio Flamengo também na década de 90, que vieram os grandes investidores, que eles simplesmente sumiram, aqui MSL, né, no Flamengo, o National Bank no Vasco, simplesmente evaporou, não teve nenhuma responsabilidade de se construir algo novo, paixão, né? Contrato, o Vasco tinha 2 times, ganhava ali quase, né, tentou ganhar as competições, construiu uma equipe olímpica para ele, né? Projeto incrível do Vasco. Incrível, mas totalmente sem base nenhuma. Paixão. Só gastando, paixão. E aí você vê, até hoje a gente responde a processo da equipe de vôlei, o hipismo, o Vasco tem dívidas de todos os esportes olímpicos até hoje, graças a isso cara. aí, Então chegou-se a isso. Mas a grande pergunta é como equacionar, como frear isso. Para embasar ainda mais o João, aqui a gente tem... O Atlético Mineiro está com uma dívida em 1 bilhão e 200 milhões, é o líder. E não para de investir. E não para de investir. Construiu um estádio. Como que constrói um estádio com uma dívida dessa, cara? A gente tem o Cruzeiro com quase 1 bilhão 962. Esse aí até está fazendo sentido, né? Esse faz sentido. Sentiu um baque e tudo mais. O terceiro é o Corinthians com 950. O Corinthians tem um estádio, que foi um péssimo negócio para o Corinthians, de curto, longo e médio prazo, de qualquer prazo que você imagine. Foi ruim para o Corinthians. O Botafogo devendo 946 milhões, também está nessa também casa. Já era. O Botafogo aparenta isso há muitos anos. Já aparenta. Né? O Internacional 882, Vasco da Gama 830 milhões, aí você tem o Fluminense 650 milhões, São Paulo 575, Palmeiras 565, o Flamengo está com 479, já abaixou bastante. O Santos, quer dizer, abaixo da inflação, né? Ele conseguiu estar abaixo da inflação. Equacionou, né? Equacionou. Está conseguindo pagar. No azul ninguém tá, né? No azul ninguém tá. Então eu queria que você completasse. Atlético Paranaense, não? Atlético Paranaense, ele deve 200 milhões. Também não ganha nada. Mas ele tá com 100 milhões no banco, né? Aí vai de acordo com o que o Marcelo... O que adianta estar no azul se tu não ganha nada, pô? Vocês devem lembrar que o Bandeira de Melo, quando entrou, ele teve 2 mandatos, se não me engano. Ele entrou em 2013. Ele avisou, né? Isso. E ele avisou, olha, estou entrando para botar as contas em dia. Não vou ganhar nada. Não esperem ganhar nada. Vou ficar no meio de tabela, tá bom demais pro time que a gente vai ter. Franco, ele foi franco. Agora, quem chegou a ganhar uma Copa do Brasil. Isso, ganhou a Copa do Brasil, mas foi até num mata-mata, é uma coisa que até espera, né? Até espera. Mas a gente sabe que estava limitado. Depois ele falou, depois que ele saiu, o clube começou a crescer em renda, em patrocinador, e está conseguindo montar um time ótimo aí, um time que tem condições de ganhar tudo realmente, como ganhou o ano passado, né? Quase tudo, pelo menos, né? Tudo é difícil, mas quase tudo. E agora, eu acho que ninguém quer ficar sem dever. A impressão, por tudo que a gente viu aqui, né, que você leu, ninguém quer ficar sem dever, né? Eu acho que o cara, para ganhar, como o Marcelo falou nisso, tem que se endividar. Barcelona é um bom exemplo também, que eu nem sabia que o Barcelona, não é só no Brasil, não. Real Madrid também deve uma grana. Bilionário. Exatamente. Clubes italianos, a gente vê clubes italianos. Lá até falha alguns, né? Sim. Foi a Fiorentina. Sim. Falha, claro. Torino. O Verona, né? Acho que o Torino também não teve? Torino teve uma época lá, não sei. Eu acho que é um fair play, o Rangers da Escócia foi parar na 3ª divisão por problema de dívida, com fisco. Isso não acontece no Brasil. Não, isso não acontece no Brasil. Os clubes brasileiros eles são bastante protegidos. Por isso que as dívidas só aumentam. Você imagina um político, um presidente, um governador, um prefeito... Que resolva cobrar isso do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Não vai pagar. Ele não vai ganhar mais nenhuma eleição, né? Não ganha mais nada depois no Rio de Janeiro. Até porque essas dívidas, elas são clássicas dívidas que você tem direito a recorrer. Parcelamento. Programa do governo para 60 anos. E aí eu vou entrar aqui no Atlético Mineiro, que é o líder do ranking, 1,2. É impressionante. 1,2 bilhões, mas ao mesmo tempo, ele faz um estádio. Dizem que bom estádio. Sim, ele contrata o Hulk, ele contrata o craque da Libertadores lá do River Plate. Tá com dinheiro. Não é o futuro Cruzeiro, não? Pode ser. Pode ser. Agora, eu vou destacar o seguinte. Essa dívida, a gente tem que não se impressionar tanto pelos números tão grandes, porque como a gente está dizendo, é dívida com a União, dívida fiscal. E aí é possível exatamente isso. Você recorre a um determinado valor aqui, você parcela em 50 anos uma dívida aqui. É um tipo de dívida que todos os clubes, até os mais bem preparados como o Flamengo, eles aumentaram sua dívida. Mesmo o Flamengo. Eu não sei os números,
dos mandatos do Bandeira de Melo. Mas eu até tinha curiosidade de saber. São ótimos. São ótimos, né? Será que estava nesse valor aí? O que eu acho? Eu acho que o Flamengo, com certeza, perdeu uma grande renda com a pandemia. Porque até então, você lembra que lotava, qualquer jogo de bilheteria lotava, vendia antecipadamente, era uma renda considerável, né? Que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu muito. Aliás, tivemos aí a Superliga, que foi criada pelos times europeus, e ela foi criada pelo momento de pandemia, pela queda de arrecadação. Os clubes tentaram dar esse golpe, entre aspas, para formar uma nova liga e tentar fazer um campeonato mais atraente, que gere mais patrocínios e mais grana. Que não deu certo, né? Tá na cara que não deu certo. Que não funcionou, deu certo. E dentro desses valores altos, é muito importante não se emprenhar pelo olhar e se precipitar um pouco, porque o mais importante mesmo são as pequenas dívidas, que são as dívidas que fazem com que o clube tome uma penhora, que o clube tome uma execução bancária, que tire o dinheiro das contas do clube, que bloqueie as contas do clube, que são as pequenas dívidas. Quais dívidas são essas? Com jogadores, salário atrasado, treinador que você rescindiu o contrato e não pagou multa, negociação de jogador que você esqueceu de pagar, ou esqueceu, né? Esqueceu de pagar o time da Grécia, não pagou a Coreia lá. Esse é um problema central e às vezes ela não é uma dívida de 200 milhões. Dia a dia, né? Asfixia o dia a dia. Ela não é uma dívida de 200 milhões, ela é uma dívida de 1 milhão, 300 mil. 2 milhões. Exato. E ela é menorzinha. Por exemplo, o Fluminense tem várias vendas, eu não sei, claro, o número, mas várias vendas de jovens, né, lá de Xerém, que estão bloqueadas, né? Exatamente. Vou dar um exemplo. Vende e não pode pegar o dinheiro, é complicado. Eu vou dar um exemplo. É muito melhor dever esse 1 bilhão aqui para o fisco do que dever, como o Atlético Mineiro deve, 7 milhões para o Eraso. Vocês lembram do Eraso? O zagueiro equatoriano, jogou no Flamengo? Jogou no Vasco. Jogou no Vasco? O zagueiro, zagueiro. Flamengo e Vasco ele jogou. E jogou no Atlético. O Atlético deve 7 milhões para ele. Caraca. Essa decisão cai na mão de um juiz, ele determina o pagamento imediato de 7 milhões. Esse que te destrói. Porque dívida com o governo fiscal, ninguém vai levar você pagar. Você bota não tem que pagar amanhã. Não tem rosto, né? É claro. Essa dívida sem rosto, assim. É dívida sem rosto. O problema o governo não tem interesse de quebrar uma agremiação. Então, na verdade, você vê que a dívida do Botafogo é bem grande, mas os grandes problemas são trabalhistas. Os problemas do Vasco são trabalhistas. Deve muita gente que trabalha lá, que prestou serviço, que é ex-jogador. Esse é um problema central, porque essa dívida você tem que pagar. Verdade. A dívida com o fisco, joga para 100 anos, joga para 50. Os governos são benevolentes. Né? Até porque ninguém quer comprar essa briga. Não. Porque o torcedor é apaixonado. Quer antipatia. O político quer voto. Imagina, vem o Bolsonaro aí e fala, Flamengo, você tem que pagar esses 500 milhões aí. Vamos te executar aí. Como é que ele fica? Como é que ele fica? Como é que ele vai fazer o marketing lá no Maracanã? Você falou que ele é Palmeiras? Ele é Palmeiras? Ele é Palmeiras. Mas ele bota a camisa de todo mundo, Todo de mundo. todos os times ele bota. Tem um jogo importante, ele bota a camisa. Não parece, mas tem um peso aí. Todas as torcidas. Todas as torcidas. Eu acho que no Rio ele é Flamengo, se não me engano. Tudo, já vestiu. Ele é Botafogo. Ele é carioca, né? Ele é Botafogo no Rio. Ele é Botafogo. O filho Já botou o Fluminense também. O filho dele tem um filho mais novo, é Fluminense. Vasco, o Carlos. Porque eles são cariocas, né? Eles são time do Rio, são cariocas. Não sei. Eduardo é Botafogo. Botafogo? É Botafogo. Igual do pai, o né? Bolsonaro é Botafogo e Palmeiras, né? Ele mete a camisa do Flamengo. Até porque os caras do Flamengo gostam dele, né? Inclusive procuraram ele para aquela medida provisória do mandante, dos direitos televisivos, né? Então ali foi uma jogada política do Flamengo com o Bolsonaro, então eu acho que é o clube mais próximo dele. Parece. Enfim, esse segundo bloco também, acho que a gente já para por aqui. Tem mais alguns argumentos? Não. Serem colocados? Vamos passar para a próxima, então? Vamos Então lá. tem muito assunto para a gente debater ainda aqui no Na Banguela. Vamos para a nossa terceira pauta. Falamos então do futebol, das dívidas dos clubes trabalhistas, dívidas com fisco, enfim, tudo isso. E agora a gente passa para mais um assunto.